Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao programa Mais Mulher, que nesta temporada tem a finalidade de conhecer mulheres fortes, dinâmicas, batalhadoras que se aposentaram e se reinventaram. A aposentadoria não é o fim de um ciclo, é o começo de uma nova história. Você vai se inspirar com relatos reais de mulheres que, após se aposentarem, descobriram novos caminhos, paixões e formas de viver com mais propósito. O programa Mais Mulher acontece todas as quartas-feiras, às 21 horas, sempre com episódios inéditos, contando histórias de incríveis mulheres. E na noite de hoje, a nossa convidada especial é a Zeli Anderle. Zeli, muito boa noite, seja muito bem-vinda ao programa Mais Mulher. É um prazer poder estar aqui contigo e compartilhar com as pessoas que estão nos assistindo um pouquinho da sua trajetória. Boa noite, Veri. O prazer é todo meu. Me senti muito lisonjeada em ter sido convidada por uma pessoa que eu tenho total apreço como a você. Olha, a estima aqui é mútua, né? Então, a Zeli é uma pessoa, uma grande amiga minha, a gente já teve a oportunidade de trabalhar juntas, né? E gosto muito dela, então eu tenho certeza que o programa de hoje vai ser muito bom, porque é uma mulher realmente inspiradora, que tem muito a contar aqui para as pessoas que estão nos assistindo. E já vou deixar a Zeli que você se auto-apresente, então, né? Quem é a Zeli, quem é a convidada da noite de hoje no programa Mais Mulher? Bem, então, eu nasci em Veranópolis, como vocês percebem, né? Terra da longevidade, aí vocês imaginam o que vem, né? Estudei inicialmente numa escola municipal, depois eu fiz a minha formação até o ensino médio na escola Regina Coeli. Trabalhei numa multinacional enquanto estudava. Depois eu fiz um estágio na Caixa Econômica Federal. Aí passei no vestibular de economia, que eu fui incentivada, inspirada por um professor que a gente gostava muito, que é o professor Nicanor Machello, economista. Aí eu fui cursar na UX, iniciei em Caxias do Sul, aí eu me mudei para Bento Gonçalves. Trabalhei no escritório do setor moveleiro por um tempo, depois eu fiz o meu primeiro concurso para a Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves. Iniciei na Secretaria de Finanças, depois fui para a assessoria de imprensa. Aí depois, como todo mundo sabe, gosto muito de política, eu fiz campanha e o resultado não foi o esperado. Aí os funcionários foram meio que punidos, né? Aí a gente começou a ser cedido. E daí eu fui mandada para o Conselho Tutelar. Na época, esse órgão totalmente desestruturado, um ambiente ruim, computadores velhos, assim, não tinham nem memória, tinham lá uma vaga lembrança, né? E aquilo foi me fazendo muito mal, mas aí me despertou um interesse pelo direito. Aí eu cursei 2 anos e meio de direito na Unicinos e fiquei assessorando os conselheiros. E depois eu fui... Posso continuar? Com certeza, estou encantada aqui de ver quantas funções. Eu fui assessora de imprensa da delegada, época delegada de educação, hoje 16ª CRE, era a professora Eliana Casagrande Lorenzini, no tempo do governo Colares, e a secretária estadual de educação era a Neuza Canabaco. Depois eu fui para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. A melhor coisa que aconteceu na minha vida, aprendi muito, professores maravilhosos. Eu também trabalhava na assessoria de imprensa, aprendi muito com o jornalista Áureo Cardoso. E lá o que eu fazia? Alimentava o site, divulgava o vestibular em toda a região de forma pessoal e fazia as cerimônias como mestre de cerimônia das formaturas e outros eventos
que aconteciam na entidade, no instituto. Essa mais ou menos foi a minha trajetória. Uma belíssima trajetória com muitas funções importantes, né, desempenhando em diferentes etapas da vida, que a gente fica encantada, assim, só de ouvir, né, todas essas funções que você, então, desenvolveu e trabalhou durante a sua trajetória profissional. O que levou, Zeli, a menina lá na sua infância, né, nasceu em Veranópolis, lá em Veranópolis. Eu sei que a Zeli gosta muito de ler, de escrever, né? E como foi a sua infância? O que lhe inspirou assim nos primeiros anos de escola? Porque pelo que a gente conversou aqui nos bastidores, você me contou que quando você foi para a escola, você já foi alfabetizada, né? Isso. Pela sua mãe. Então, conta um pouquinho para nós, assim, toda essa tua a trajetória se deve ao fato de ter tido um incentivo lá na infância, né? Na verdade, a minha mãe, ela me ensinou a ler, ela me alfabetizou. Eu cheguei na escola sabendo ler e escrever. Na época eu deveria ter, não se entrava com 6, você entrava com 7, com 7 né? anos. Aí eu já entrei assim, a princípio me gerou um rótulo que eu nem gosto muito, né? Não me diferenciava dos outros, mas eu estava diferente porque a minha mãe tinha me alfabetizado, né? Então eu sempre gostei muito de escrever, muito de ler, eu leio muito. E daí eu tive sempre aquele interesse, meu sonho era estudar no Regina Coeli, eu consegui. Lá também eu sempre fui um bom aluno, tal. E eu acho que o incentivo de eu ter chegado na escola já alfabetizada foi o que já desencadeou isso, para tudo me isso. Impulsionou. E também eu sei que você dá aula hoje em dia, né? Daí teve a aposentadoria, dá aula de catequese, né? Eu fui profe também. E foi professora. Fui profe lá. Dos menores, das séries iniciais Isso, também. Esqueci. No meio de todo esse currículo, né? E hoje em dia, depois aí veio a aposentadoria, então é catequista. Quantas turmas, Zeli? E como é esse teu trabalho junto às crianças? O pessoal me convidava há alguns anos atrás. E eu me perguntava o que se poderia ensinar hoje na área da fé, com toda essa tecnologia que atrai as crianças e os adolescentes, né? Eu iniciei com uma turma, fui para 2, fui para 3. Hoje eu tenho 5 turmas de adolescentes da terceira etapa. Eu diria que é uma bênção de Deus na minha vida, porque eles me fazem muito bem. Eu consigo passar para eles a questão do evangelho, a questão da fé, a questão da palavra de Deus, e eu vejo que eles são bem receptivos. E até pelas atitudes que eles têm para comigo e as famílias deles também, eu sei que está sendo um trabalho a contento, um trabalho maravilhoso. E porque realmente era uma pergunta que eu iria lhe fazer, né? Hoje em dia, dar aula de catequese com tantos atrativos nas redes sociais, né? Essa gurizada tão empolgada com tecnologia, é um desafio que a professora de catequese enfrenta, né? Isso. Mas que bom que, sabendo lidar, né, tem essa contrapartida dos alunos se interarem no assunto também. A gente tem que fazer uns links, né, Veridiana? Tipo assim, você não pode chegar lá e falar: a árvore que não der frutos, ela vai ser cortada, vai secar e vai ser jogada nas labaredas. Eles não vão entender nada. Você tem que desenhar uma árvore, cada galho da árvore vai ter o nome de um aluninho, vai ter as frutinhas, aí você vai perguntar para eles: quem quer ser cerrado daqui? Ninguém quer. E aí chegou um dia lá: qual é o livro do evangelho que vocês lembram? A história da árvore. Então você tem que ir fazendo essas coisas aí, senão não.
Senão não tem como atrai, prender a não atenção, atrai. né, das crianças. Zeli, e falando em crianças, eu sei que a Zeli é uma pessoa que até hoje, ela sempre gostou muito de ajudar as outras pessoas. E teve um episódio na sua infância, na escola, que você me contou aqui nos bastidores, né? Que em função de querer ajudar um coleguinha, acabou levando um castigo, né, Zeli? Então Foi. conta pra nós um pouquinho desse fato. Na verdade, é uma coisa inerente minha ajudar os outros, né? E esse episódio, assim, ele aconteceu nos meus primeiros anos. Mas esse episódio que eu te contei, ele aconteceu já na universidade. Já na universidade. Então, eu tinha uma colega, chamava Marisa, e ela ia muito mal, e eu ia muito bem. Na época, até outubro, a gente sabia se estava aprovado ou não estava, né? E a guria ia reprovar. E eu já tinha nota suficiente. Aí eu fui lá e fiz a prova com o nome dela e ela fez com o meu. Eu acho que tirei 9,2 com o nome dela e ela tirou 2,1. Acho que foi uma coisa assim. E a prof percebeu. A prof percebeu e eu disse, prof, eu estava tentando ajudar ela. E, na verdade, não resultou numa punição para mim. Eu acabei recebendo um abraço da professora. Ela entendeu o motivo. Ela entendeu o motivo. Que acredito, ela deve ter pensado, né? É melhor ela ter esse caráter, né? Querer fazer o bem para o outro, ajudar o outro do que a nota, né? E a Zeli até hoje é uma pessoa que se dedica muito, né? Para ajudar todas as pessoas. E também teve um episódio bem interessante, uma etapa interessante da sua vida, que foi em 2008, que você trabalhou no Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia. Zeli, conta para nós assim, quais eram os principais desafios de ter trabalhado no Instituto, alguma conquista que possa ser compartilhada. Eu também. Ingressei lá em 2008, a reitora era a Cláudia Schiedeck Soares de Souza, uma pessoa maravilhosa, o professor Giovanni Petis, hoje é aposentado, também está aqui em Nova Prata. Foram pessoas que me abriram as portas, que me deram um espaço. Eu falei que eu fazia assessoria de imprensa, eu acompanhava porque o Instituto lá recebe muitos visitantes, né? Também isso me levou a fazer um curso de italiano, né? Pelo menos essa eu conseguia conduzir melhor. E porque tem uma vinícola dentro do Instituto. Até que serve de base para os alunos que cursam o técnico em enologia, né? E aí a gente recebia muitos visitantes, era eu que fazia os cerimoniais, e a gente entrava assim vendo todos aqueles professores, todos PhD, então a gente tinha um certo, mas eles eram muito flexíveis. Foi uma acolhida maravilhosa. Eu aprendi muito. Para mim foi uma melhor escola da vida. E foi dentro do instituto que você se aposentou? Isso. E foi nesse período que você que morava em Nova Prata e ia a Bento ou não? Ah, tá. Depois que eu morei em Bento muitos anos, depois eu vim para Nova Prata. Aí eu fiquei por 12 anos indo para Bento todos os dias, de segunda a sexta. Que daí depois que veio a aposentadoria, então. Depois veio a aposentadoria. E a Zeli não parou, né? Até hoje é uma pessoa muito ativa, né? Se reinventou após a aposentadoria e também uma pessoa muito atuante no movimento tradicionalista, né? Zeli, então, faz parte do DTG Vô João, que é o Departamento de Tradições Gaúchas, que era um piquete que se transformou em DTG através do empenho da Zeli. Então, eu gostaria que você contasse um pouquinho e explicasse essa diferença, essa passagem de piquete para DTG, como foi e todo o seu trabalho, a sua luta para virar a entidade ter essa designação agora. Na verdade, essa entidade ela foi criada, eu fui um dos fundadores. Né? Ela foi criada como piquete de laçadores, porque a gente só
tinha a questão do laço e tal. Uhum. Passados uns 15 anos, a entidade ela foi se envolvendo com festejos Farroupilha, com a criação da cavalgada Cabo Toco, com a criação do troféu Cabo Toco, que eu gostaria até de falar, Uhum. se fosse possível Com depois. certeza. A gente viu que a gente já estava indo além, a gente já estava dentro da cultura, nós já tínhamos 2 departamentos, nos faltava apenas a artística, né? Aí nós transformamos de piquete de laçadores para departamento de tradições gaúchas e mantivemos a sequência do nome, Departamento de Tradições Gaúchas, Cabanha Vô João. E é um piquete que tem poucas pessoas envolvidas, né? Mas eles têm uma garra muito forte, um empenho muito forte. Então são poucas pessoas que fazem um trabalho de muitas, que eu admiro muito, né? Acabei conhecendo o piquete não faz muito tempo, né? E eu sou extremamente grata. Em função de todo esse tempo que a gente trabalhou junto enquanto eu estava na Secretaria de Turismo, e cabe aqui dar um agradecimento assim, ó, todo especial para ele, para todas as entidades tradicionalistas, mas em especial ao DTG Vô João, porque foi um dos fundadores do acampamento Farroupilha de Nova Prata. Conseguimos realizar o primeiro e o ano passado realizamos o segundo acampamento, um acampamento pioneiro na nossa região, que já faz referência em toda a região, né? Pelo jeito como ele foi montado e como ele foi acolhido por toda a nossa população, assim. Então eu tenho que te agradecer muito por todo o teu empenho de todo o pessoal do tradicionalismo, né? Porque marcamos história, né, Zélia? Na verdade, teve a participação, assim, bem forte de todas as entidades, né? E a gente é bem pequeno, como você disse, então o nosso esforço ele tinha que se multiplicar para que a gente pudesse fazer parte, pudesse competir. E como nós falávamos lá atrás, que a gente saiu de uma sigla, de uma situação para o DTG, eu quero dizer que esse destaque se deu para a gente graças ao apoio que nós tivemos pela então secretária Veridiana no turismo, que ela nos impulsionou durante os festejos Farroupilha. Uma pessoa também que sempre acompanhou a gente, a Eliana Nedel, né? Foram pessoas assim que nos deram a oportunidade de mostrar que nós sabia fazer, que nós podia fazer, que nós podia ocupar um espaço. E foi muito bom ter trabalhado com vocês e é como eu falei e falo sempre, foi uma plantinha, uma semente, na verdade, plantada que, né, a gente tem certeza que vai virar uma grande árvore frutífera, né, e vai seguir para sempre em Nova Prata, e a gente tem o maior orgulho de dizer que nós iniciamos esse movimento, né? As entidades tradicionalistas junto com o poder público municipal da época. E a Zélia, então, foi uma pessoa que se envolveu muito, né? Na ajuda ali, no convite das entidades de participarem, de se empenhar o tempo inteiro, né? E também eu tenho que agradecer muito ao piquete agora, a DTG Vô João, pelo troféu Cabo Toco e pela ter sido madrinha da cavalgada do bem. Então, assim, foram troféus, foram destaques que eu recebi, que eu vou levar para minha vida inteira com o maior carinho e o maior orgulho. E eu gostaria, Zélia, que você explicasse um pouquinho, porque é muito importante esse troféu Cabo Toco. O que significa esse troféu? Certo. Na verdade, em 2004, eu, Carlos César Zanato, a professora Sirlene Macedo e o saudoso Álvio Antonioli, nós criamos a Cavalgada Cabo Toco. Por que Cavalgada Cabo Toco? Porque a Cabo Toco foi a primeira mulher gaúcha a ostentar uma farda da Brigada Militar, certo? Só se falava em Anita Garibaldi e tal, e a gente resgatou lá, né? Aí nós fizemos uma cavalgada, mas a gente viu que a alcunha Cabo Toco, ela tinha algo além da cavalgada. Ela mostrava determinação, responsabilidade, luta. Aí o que a gente instituiu o troféu Cabo Toco.
E aí nós passamos a homenagear mulheres que se destacam na sociedade, não em rede social e tal, que se destacam por fatos e feitos, né? Uhum. Aí a gente iniciou com a dona Lourdes Ravnevski, que era na época presidente da proteção dos animais. Fomos para a Helena Santana, que era capitã da Brigada Militar. Homenageamos a Roseli Escarton, ela é poeta e cantora. Homenageamos a Luciane Bristotti, Clarice Quilmento, a Sandra, a ex-vice-prefeita, a professora Veridiana. E o nosso último foi para Eliana Nedel. Espero não ter esquecido nenhum nome. Pessoas assim, a gente faz um estudo. A gente fica vendo o que a pessoa faz, o que ela contribuiu. E a gente dá esse troféu Cabo Toco, que tivemos o privilégio de ceder para a professora Veridiana. Então esse troféu também ele foi criado em função da Cabo Toco, da luta dela, da determinação dela para homenagear mulheres que se destacam na sociedade, né? E com certeza é um orgulho enorme, é uma honra poder receber esse troféu. E como eu já falei, vou reafirmar, foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida até então, e vou guardar com o maior carinho, né, esse reconhecimento. E Zélia, o nosso papo tá muito bom, tá muito interessante, porque tem uma longa história, uma trajetória profissional aí, pessoal, muito bonita para ser compartilhada com as pessoas que estão nos assistindo. Mas agora a gente vai para um pequeno intervalo comercial e a gente volta em seguida conversando com a Zeli Anderle, que é uma mulher inspiradora, batalhadora, né, guerreira. Ela é uma pessoa que gosta muito de ajudar as outras pessoas e por isso ela está sendo entrevistada na noite de hoje. Então fiquem conosco, que é só um minutinho e a gente volta em seguida. Ótica Darshan. Estilo, sofisticação e uma visão divina. Siga-nos nas redes sociais e inspire seu olhar. Lojas Regla. 38 lojas no Rio Grande do Sul. Há mais de 40 anos vestindo e calçando toda a família gaúcha, com as melhores marcas e preços do sul do Brasil. Tudo em até 10 vezes com primeiro pagamento para 60 dias. Consulte informações. Lojas Regla. Viva novos caminhos. Olá, estamos de volta com o programa Mais Mulher da Conecta Mais TV, que nesta temporada tem o objetivo de contar histórias de mulheres incríveis, mulheres interessantes que se reinventaram após a aposentadoria. O nosso tema é Aposentei, e agora? Então a gente está conversando com várias mulheres, não só de Nova Prata, mas também da região, que têm histórias para contar e para nos inspirar. E eu aproveito para agradecer, então, a Ótica Darshan, que é patrocinadora do nosso programa. Na Ótica Darshan tem óculos incríveis, óculos solares, de grau e perfumes importados. Ela fica na belíssima Casa Boito, ao lado na frente, quero dizer, da Prefeitura Municipal, ao lado da Praça da Bandeira. Na Ótica Darshan você vai ser muito bem recebido pelas meninas que trabalham lá, pela minha grande amiga Joceleia e pela Vivi. As meninas oferecem cafezinho, dão a maior atenção e você se sente muito à vontade para escolher o óculos de sua preferência. Então eu já fui lá, já escolhi o meu, um óculos solar lindíssimo, que eu vou colocar aqui para vocês verem, na cor borgonha, tá maravilhoso, estiloso, moderno. E então é só chegar lá e escolher o seu óculos da sua preferência. Além de óculos solares, nós temos também óculos de grau. E também aproveito para agradecer
as lojas Regla, que me vestem em todos os programas Mais Mulher. A loja Regla, ela é referência em moda e estilo para milhares de gaúchos e tudo que eu visto na Regla tem. Então, ele continuando, feitos os nossos agradecimentos, a gente continua com o nosso bate-papo aqui, que está muito interessante. E eu vou pedir, então, para que a produção coloque algumas imagens, algumas fotos na telinha, e você pode ir comentando, então, sobre essas fotos, o que representam. Essa foto é na Praça da Igreja, foi a mãe de um aluninho que fez após uma aula de catequese. Por isso que tem a palavra gratidão. São alimentos arrecadados na Cavalgada do Bem no ano de 2023. Depois vamos conversar sobre essa cavalgada, né, Zeli, que tem... tá ali. Esse cartaz, ele lembra quando eu, então, e a professora Sirlene, o Alves e o César, nós criamos a Cavalgada Cabo Toco, foi em 2004, e esse era o nosso cartaz de divulgação, há 21 anos atrás. Os cavalarianos da Cavalgada do Bem, também de 2023, se posicionando lá onde que tinha o acampamento Farroupilha. Também os carros chegando com as arrecadações, com os donativos. Ali o Cabo Toco, Troféu Cabo Toco 2024, homenageada a Eliana Nedel. É um momento emocionante, né, para receber esse troféu. E aí estava toda a equipe, né, da Secretaria de Turismo. As meninas do meu DTG, a Lara e a Kiara, subindo as escadarias da prefeitura para homenagear a nossa madrinha da Cavalgada do Bem, a professora Veridiana. É um momento emocionante, né? Era uma tarde chuvosa, né? Ali está Zeli, o ano passado. E emocionante porque a Zeli pensa em todos os detalhes, né? Então, no ano anterior eu fui homenageada com o troféu Cabo Toco. E aí, ano passado, madrinha da Cavalgada do Bem. E as meninas são da minha terra natal, de Serafina Corrêa. Então, foi pensado até nisso, né? Na verdade, a gente recebeu um pessoal de Serafina que se associaram a nós, e essas meninas são de Serafina, então ninguém melhor do que a gente levar elas para homenagear a nossa madrinha da cavalgada. E foi uma honra, assim, né? Nossa, ter recebido, até porque o objetivo da Cavalgada do Bem é muito importante, né? A arrecadação dos donativos para as famílias carentes, né? E a população, ela participa bastante, né? E é diferente, né? No lombo do cavalo vão levando os donativos, porque a gente faz, né? A gente vê e organiza e participa de várias campanhas, né? De arrecadação de alimentos. Mas essa é diferente, é uma cavalgada, né? Então aquele espírito gaúcho, né? Lombo do cavalo. Que vai de casa em casa, recolhendo. É um trabalho bem bonito. Bem bonito. O acampamento Farroupilha, ali onde que a gente estava com o fogo de chão. Um espaço reservado para fotos e tal. E o bolo dos 100 anos. Então, lindíssimo. Recebemos a missão de que ele teria que ter um motivo. Ou seria alusivo à entidade ou alusivo aos 100 anos do município. Então, nós pensamos, fomos até o trevo de acesso, fotografamos, pegamos a mulher que confecciona o bolo, que é uma artista, trouxemos até o local, e para que contemplasse a nossa ideia, nós precisamos fazer um bolo de mais de 18 quilos, né? Porque ele representa a evolução, ao mesmo tempo que ele tem as características do basalto, mas ali na rodovia a gente percebe carros mais novos, mas a gente percebe uns carros bem antigos, os painéis, e tudo isso é comestível.
Não, e tava maravilhoso, né, Zeli, no que a Zeli chegou aqui no estúdio hoje, até a Eduarda, nossa assessora aqui, já disse, eu lembro do teu bolo, né, era o bolo que tinha os painéis. E a festa também foi lindíssima, Foi, né, né, dos 100 anos, os 100 bolos, uma festa... bem bonita, homenageando o aniversário da cidade, e também cabe aqui um agradecimento muito especial para todas as entidades que participaram doando seus bolos, né? Então foi bem significativo esse dia, um marco também que se deixa na história do nosso município. Esse foi uma festa campeira que nós fizemos lá na Cabanha Coroados, e a gente recebeu o prefeito e também foi prestada uma homenagem de gratidão para a então secretária de Turismo, a professora Veridiana. Pessoas que sempre nos apoiaram, pessoas que colocaram a nossa entidade na vitrine, eu diria. E olha, eu sou muito grata a vocês, né? Não só pelas homenagens, mas, né, independente de estar ali com um baita de uma cesta linda, né? E de ter recebido flores e de ter recebido o troféu, porque o reconhecimento, né? O agradecimento por si só, ele vale muito, né? Então, assim, saber que deixamos uma marca na vida das entidades, por si só basta, né? Então eu tenho muito que agradecer a vocês também por toda essa parceria firmada, né? Durante esse período. Eu feliz na praça da igreja. Mas ele, então, com toda a sua simpatia, né? E importante colocar aqui também que além de né, ter se aposentado, e ela me disse, eu nem senti que eu me aposentei, porque se envolveu em tantas atividades, é uma mulher muito atuante, né, e continua sendo até hoje, além de ajudar muito as pessoas, de se envolver bastante no tradicionalismo, a Zeli é uma defensora dos animais, adora animais. Falta uma foto dos seus pets. Faltou, né? Então, fala um pouquinho desse amor pelos pets. Pelos animais, enfim, né? Na verdade, eu tive meu primeiro cachorrinho, que apareceu na minha casa na Páscoa de 2010, que é a Mel, que infelizmente me deixou dia 11 de fevereiro desse ano. Morou comigo 15 anos. Depois, na Páscoa de 2011, lá no Instituto Federal, apareceu a Rafinha, que mora comigo há 14 anos. Aí eu tenho outras em casa, Pandora, Clarinha. Que amoroso nomes. Eu tenho muitos cachorros, gatos. Eu tenho até um porquinho de estimação, que não é um porquinho, é o Chiquinho, o nome dele. Olha só. Que eu socorri ele, eu salvei ele há 4 anos atrás de um ataque de possível javalis. E eu salvei ele, então ele mora lá no sítio e ele vai morrer de morte natural. Eu de estimação. Eu não participo de nenhuma entidade, de nenhuma ONG defensora, mas eu tenho todo esse amor pelos bichinhos, já salvei muito bichinho e pretendo continuar fazendo isso. Isso é lindo de ver, né? Eu sempre, quando as pessoas dizem, eu gosto de animais, eu protejo os animais, eu já penso, é uma pessoa do bem. Sabe, já é o caráter da pessoa, a personalidade, gostar de animais, proteger os animais, eu sempre penso, é uma pessoa do bem, porque não tem como não ser, né? E Zeli, me diz uma coisa, como você vê o papel da mulher dentro do tradicionalismo? Eu acho fundamental, porque a mulher ela tem toda aquela sensibilidade, aquela percepção. Então, eu acho que ela consegue trazer algo que inicialmente parecia bastante rústico, né? Se referindo lá à campeira, no caso, mas ela vem com toda essa beleza do lado feminino. Hoje, as prendas envolvidas no laço, as lidas campeiras,
presentes nos rodeios, elas nos lembram tranquilamente a Alcunha Cabo Toco, voltando ao assunto, né? Então eu acho que a mulher, ela veio e ela foi inserida nesse meio, ou se inseriu nesse meio, como em todas as áreas da nossa sociedade, né? É muito importante a participação feminina. E quais os valores, assim, que você acha que dentro do tradicionalismo são os valores mais importantes, que devem ser preservados? Respeito e família. Muito bem. Respeito e família. Iseli, e o que você acha, assim, que são os principais, desafio que as entidades tradicionalistas elas enfrentam hoje em dia? Os maiores, na verdade, né? Não os principais, os maiores desafios. Hoje em dia, a gente tem dificuldades financeiras. É muito difícil, a artística, ela tem despesas enormes com o professor, com a indumentária e tal. Os da campeira, eles têm os custos elevados para manutenção dos cavalos, exames, alimentação. E para participar dos rodeios que as entidades precisam fazer para angariar recursos, para a entidade que está participando custa caro. Então hoje as dificuldades são financeiras. E como você vê a união, assim, a importância da união entre as entidades? Eu me refiro às tradicionalistas que você faz parte. Eu acho que é fundamental. Eu acho não. É fundamental e a gente não pode dividir. A gente tem que somar. A gente não pode competir. A gente tem que compartilhar. A gente tem que se ajudar. Que daí não cria rivalidade, não sai daquele foco que é a missão do tradicionalismo gaúcho, né? Que é a carta dos princípios, né, do movimento tradicionalista gaúcho. Então eu acho que a união de todos é o que dá o resultado final. Zeli, e falando em aposentadoria, né? Então você ocupou importantes cargos, vários cargos e trabalhou muito antes de se aposentar. E se aposentou e disse, bom, eu nem percebi que eu me aposentei, né? Porque se envolveu em várias atividades, é catequista, tem o tradicionalismo, é uma defensora dos animais, mas você também trabalha com correção de TCCs, né? Isso. Então fala um pouquinho sobre essa sua atividade. Então, eu faço correção e auxílio na elaboração de trabalhos de conclusão de cursos, os famosos TCCs, e fico à disposição se alguém precisar, né? É um trabalho muito agradável, porque às vezes a gente tem que pesquisar muito sobre assunto que nunca a gente tinha entrado, então é um aprendizado também. Então é muito interessante fazer isso também. Zeli, e na época que você fazia essa divulgação dos vestibulares nas escolas da região, o que mais lhe chamava a atenção quando chegava numa escola para divulgar o vestibular, falava sobre os cursos, o que assim mais lhe chamava a atenção nessa divulgação? A gente adentrava as salas de aula na época, 8ª série, porque como nós tínhamos cursos técnicos em ensino médio que eram concomitantes, então a gente divulgava nas 8ª e nos 3º anos para os que iam para os cursos de graduação. O que chamava a atenção? As escolas todas nos recebiam muito bem, todas as escolas sonhavam que os alunos delas pudessem ser nossos alunos, porque afinal é uma referência, né? A gente tinha lá no Instituto até alunos de outros estados, né? Então, a dedicação dos abnegados professores, assim, se interessando, nos dando espaço para que pudéssemos divulgar e ainda às vezes fazendo uma fala, os que conheciam o Instituto, eles falavam sobre e os alunos ficavam muito interessados. Então,
a forma como os professores nos recebiam e conduziam a nossa visita é o que me chamava atenção. Zeli, e que conselho, assim, você não parou, né? Mas que conselho você daria para as pessoas que estão prestes a se aposentarem e tem aquele receio, né? A pergunta da nossa temporada, aposentei e agora? Dá uma certa insegurança, né? Tem uma vida bem tumultuada, bem corrida, com uma rotina e de repente acaba tudo. Nos primeiros meses é férias, né? A pessoa fica curtindo umas férias. Mas e depois? Que conselho você daria para essas pessoas que estão prestes a se aposentarem? Assim, ó, não parar, ou invista em si mesmo, em academia, caminhadas, leitura. Tem gente que não gosta. O trabalho voluntário é maravilhoso. Tem muitas entidades precisando. Eu até gostaria de ajudar algumas a mais, mas é difícil. Eu não tenho tempo agora. Mas para as pessoas não pararem, porque a aposentadoria, ela é uma etapa da vida, ela não é o fim da vida. E tem algum projeto, algum sonho que você ainda pretende realizar? Claro. Uma coisa que eu pretendo é continuar ajudando, continuar defendendo animais, e agora a gente está envolvido na justiça restaurativa. A gente está falando com uns facilitadores, a professora Cláudia Benato de Bento, mais uma facilitadora de Caxias do Sul, mais a juíza da comarca, a doutora Ana Lúcia, e existe já essa lei aqui em Nova Prata, mas a gente está pretendendo que ela tome corpo, né? E a justiça restaurativa, ela é uma coisa muito interessante, porque como eu entendo a justiça restaurativa, é que a gente vai buscar restaurar corações antes de punir corpos. Então, a pessoa cometeu um delito, fazê-la entender e fazer o olho no olho, ela vê o que causou e o que pode mudar nela isso. Então, agora a gente está indo para essa justiça restaurativa. Me lembrou de uma frase que eu tinha mandado pintar no muro da escola, que eu fui diretora ali da Escola Estadual Reinaldo Cherubini, que era do filósofo do Pitágoras, que dizia: eduquem as crianças e não será necessário castigar os homens. Então, eu lembro dessa frase, né? Lembro dela aí. Vem bem ao encontro disso e bem interessante esse projeto, assim, bem... vai ser uma ação muito válida para Nova Prata e região. Iseli, qual o conselho que você daria para sua versão mais jovem? Se pudesse dar um conselho para a Zeli menina lá atrás, o que você diria para ela? Que ela podia trilhar o mesmo caminho. E o que a menina diria para a mulher que você é hoje? Faça que nem os pássaros na chuva. Divulgue canções agradáveis mesmo em épocas de tristeza. Muito bem, uma poeta até a nossa convidada de hoje, né? Iseli, o que poucas pessoas sabem sobre você? Talvez que eu sou tímida. Olha só. Não aparenta. Mas eu sou. Não aparenta. Eu já tive outra convidada que respondeu exatamente a mesma coisa. Sério? Eu sou tímida. Que era tímida. E como a gente já falou que você gosta muito de ajudar outras pessoas, né? Você é uma pessoa bastante empática. Como você define a amizade? Que eu sei que as amizades são muito, elas são valiosas para você, né? Porque você já me relatou isso. Como você define a amizade? Eu acho que a amizade é o maior sentimento de amor que existe. Então eu assim sou meio seleta. Eu gosto de todas as pessoas, né? Mas eu assim, amizade, eu sou um pouco seleta. Mas quando eu sou amiga, eu sou amiga. Então, para mim, a amizade é o maior sentimento de amor que existe. Muito bem. E também já falamos aqui no programa hoje sobre o papel da mulher
no meio tradicionalista. Mas você também é uma pessoa que gosta, né? Falou que gosta de política, é também secretária do Partido União Brasil, né? É uma pessoa que se posiciona politicamente. Então, eu gostaria que você nos falasse como você vê o papel da mulher dentro da política. Eu acho que, como em todas as outras áreas, o papel da mulher dentro da política, ele faz a diferença. Porque ele vem com o lado mais sensível, mais humano, e que é o que toda a estrutura hoje em nível municipal, estadual, federal, ele exige, sabe, que você tenha um olhar mais carinhoso, um olhar mais humano. E eu acho que a mulher tem esse olhar. Com certeza, né? A gente tem todo esse diferencial, né? Que só as mulheres têm, e num programa como esse, né, que a gente só tem que também valorizar, né, o trabalho, esse olhar, essa diferença que só as mulheres têm, e a gente percebe muito isso em todos os setores da vida, né? Hoje em dia estamos sendo bastante reconhecidas por isso também, né? Uhum. A gente é comum ouvir até os homens, né, falarem. Uma vez era diferente, já se progrediu bastante, mas hoje em dia a gente ouve muitos homens dizerem: o mundo está sendo comandado pelas mulheres, né? Tinha que ser mulher porque justamente temos esse diferencial, essa capacidade, né, diferente de ver as coisas. E como catequista também, né? Então, a Zélia é uma mulher com muitas versões, né? Dentro da política, dentro do tradicionalismo, no letramento, catequista. E dentro da Zélia catequista, o que você poderia nos colocar sobre a fé que lhe move? A fé que me move. Isto. A fé que me move, eu acho que é a mesma que move todas as pessoas que a têm, né? É aquela certeza de que a gente sempre está amparado por Deus, de que Ele morreu e ressuscitou, né? E que daí ficou um marco do o que a ressurreição representa. Ela representa a fim da história de Jesus aqui na Terra, né? Mas representa, por outro lado, uma nova era para aqueles que creem nele. Uhum. Penso isso. Muito bem. E como você gostaria de ser lembrada, Zélia? Alguém que me fez bem. Muito bem. Bem direta, mas muito intensa essa resposta. Zélia, nós estamos chegando então ao finalzinho do nosso programa. Foi um prazer te receber aqui, porque é uma pessoa que eu considero muito, né? Que eu conheci não faz muito tempo, mas te considero uma grande amiga. Espero poder contar com a tua amizade para sempre. Te admiro muito pela tua trajetória, né, de vida profissional e também pessoal, né? Continue sendo essa mulher forte, guerreira e fazendo bem a todos. Então, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e por poder compartilhar aqui um pouquinho da sua história e por ser esta mulher inspiradora. Veri, quem agradece sou eu. Foi um privilégio, me senti muito lisonjeada em estar aqui e poder contar um pouco da minha história. Então, pessoal, a gente chegou ao final de mais um programa, né? Um programa Mais Mulher, com mais uma belíssima história compartilhada com mais uma mulher inspiradora, e a gente agradece a presença da Zélia e também agradecemos a todos que nos acompanharam até aqui. Desejamos a todos uma boa noite, um bom restinho de semana e aguardamos todos vocês na próxima quarta-feira, às 21 horas, com mais uma história brilhante para ser contada no programa Mais Mulher. Boa noite a todos.